Olá, 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 boa tarde, sejam bem-vindos para mais um episódio do Café Terapêutico. Olá, Reiki, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Só queria que vocês me dessem um retorno em relação à imagem e som, se vocês estão me vendo e ouvindo bem, para que eu possa começar o nosso assunto de hoje, que é ansiedade nos relacionamentos amorosos. Quem é que não fica ansioso, com um friozinho na barriga, quando está esperando o mozão, ou quando a gente está no início de um relacionamento? Quem não, né? Então vai ser o tema de hoje, do nosso café terapêutico. E aproveitando, já que amanhã, Dia dos Namorados, em homenagem aos enamorados, eu trouxe esse tema porque eu já vi que é um tema muito recorrente em diversos relacionamentos. Então é muito normal nós ficarmos ansiosos com o nosso parceiro, com a nossa parceira, mas antes de adentrarmos no tema propriamente dito, pedir para que vocês compartilhem essa live para aquelas pessoas, pelo menos 3 pessoas, que vocês acham que vão se beneficiar com a live, né? Cliquem aí no aviãozinho aqui embaixo, até porque avião não foi feito para ficar parado. Cliquem, compartilhem, chamem aquelas pessoas que o conteúdo vai ser muito bom. Oi Dani, seja bem-vinda. Só me dá um retorno se está me vendo e ouvindo bem, para eu poder começar a live. Tá? Depois eu não estar falando e o som não está saindo. Só me dá um retorno aí, por favor. Então, gente, eu acredito que esteja tudo ok, tudo funcionando. Tá tudo ok, né? Botina Centro, seja bem-vindo. Então, gente, o tema de hoje, né, em homenagem ao Dia dos Namorados, amanhã, véspera do meu aniversário, né? Meu aniversário também é amanhã. Então, eu tive essa ideia de fazer essa live. Vai ser uma live bem despretensiosa. Eu trouxe algo que são as experiências que eu tenho nos meus atendimentos, sejam presenciais ou sejam online, e que quando normalmente as pessoas chegam a mim, Denis, eu estou muito ansioso, ansiosa, normalmente estão comendo muito, né, que é uma das válvulas de escape da ansiedade, e às vezes tem a questão do trabalho, que é uma das coisas que eu até comentei na live de ontem, que é um dos fatores que deixam a gente, né, muito estressado, e relacionamento. Então, o trabalho e o relacionamento são 2 áreas, são 2 pilares fortíssimos da nossa vida, que normalmente nos causam ansiedade e que, se um deles estiver desequilibrado, consequentemente vai atingir o outro. Porque se você não está bem financeiramente, você vai ficar uma pilha e automaticamente você pode descarregar no teu parceiro, na tua parceira. E se você não está bem no teu relacionamento, consequentemente isso vai afetar muito na tua produtividade, no teu trabalho. Porque essa questão de que quando a gente chega no trabalho e deixar os problemas da porta para fora, eu admiro quem consegue fazer isso. Porque eu particularmente, eu não consigo 100%. A gente tem que realmente tentar, né, se concentrar naquele momento no que a gente está fazendo, mas deixar 100% é complicado. E ainda mais nós, né, quem é terapeuta, quem trabalha com pessoas, a gente sabe que quando a gente não está bem, as outras pessoas também percebem. E tanto a ansiedade quanto o relacionamento são 2 coisas que são inerentes a todos nós seres humanos, né? Já falei em lives anteriores que todos nós temos ansiedade, sim, é normal nos sentirmos ansiosos,
só que naquele nível terapêutico que a gente fica ansioso em relação a algo importante que a gente vai fazer. Seja uma prova, uma entrevista de emprego, é super normal. Mas a partir do momento, e outra coisa, assim, mas a partir do momento que essa ansiedade está exacerbada, se torna patológica, interferindo em outras áreas da tua vida, aí realmente complica, né? Então já começa a se tornar patológico. Olá, Terezinha, Zi, sejam bem-vindas. E outra questão é que nós, seres humanos, nós precisamos do contato com o outro, né? Então a gente não consegue ficar sozinho. Nós fomos feitos, né? Tá no nosso gene que a gente precisa realmente ter contato. A gente não foi uma raça criada para viver isolada. Porque quando isso acontece, a gente também está entrando num estado patológico. Então, tanto a ansiedade quanto se relacionar com outras pessoas é necessário, fundamental para a raça humana. Só que esse se relacionar, quando a gente pensa em se relacionar, vem logo o quesito amoroso. Mas a gente sabe que existem diversas formas de amor, um amor por um amigo, um amor por um parente, um amor por um pai, por um filho, por uma mãe e também por um parceiro, uma parceira. E também tem a questão da gente precisar, a gente tem que saber se relacionar com esses diversos tipos de amor, mas o amor que a gente vai falar hoje aqui seria o amor que é de um parceiro, para uma parceira, o amor de um relacionamento amoroso, né? De um casal, de um namorado, de um crush, como é a expressão do momento. Então, é muito comum nós, quando estamos no início de um namoro, vamos começar lá do início, né? Onde tudo se forma. Estamos solteiros e a gente sempre tem aquela ansiedade e aquele desejo de querer encontrar alguém, certo? Até porque é necessidade humana. Então a gente sempre está ali nas nossas buscas, sejam elas diretas, sejam elas indiretas, sejam elas conscientes ou até inconscientes. Mas existe sempre esse de encontrarmos alguém para ou fazê-la feliz ou que ela nos faça feliz. Só que existem muitas crenças, muitos mitos, muitos comportamentos que a sociedade nos impõe, e um deles, que eu já vou colocar aqui para vocês, quem nunca ouviu falar naquela máxima, ai, eu adoraria encontrar metade da minha laranja, ou a tampa da minha panela, ou o chinelo para o meu pé. Então a gente se considera uma pessoa pela metade, tentando sempre encontrar uma outra metade. Só que muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente confunde essa necessidade de se relacionar com o outro com se completar com a outra metade. E a gente sabe que nós somos seres inteiros, né? Eu sou um ser inteiro e pretendo encontrar uma pessoa também inteira. Então esse mito de metade disso, metade daquilo, são para pessoas que realmente elas não se sentem completas com elas mesmas. Então a gente está ali naquele início, né, solteiro, querendo encontrar alguém para se relacionar, daqui a pouco deu match. Pá, seja no aplicativo, seja num olhar no meio da rua, um amigo de amigo que de repente a gente conheceu, né? Luana e Munhoz, bem-vindas. E é normal dar aquela ansiedade. Nossa, conheci uma pessoa legal, uma pessoa que fisicamente te atraiu, né? O pouco que você teve de contato, de conversa, também já te atraiu e já vai gerando aquela ansiedade, aquele friozinho gostoso aqui dentro, né? Que a gente às vezes acha que não é ansiedade, mas é no nível terapêutico ainda. E a gente tá ali, nossa, tô gostando desse negócio. A conversa evolui, o papo vai crescendo, daqui a pouco se conhecem, começam a namorar, né? E ali vão duas pessoas se conhecendo, é normal criarmos expectativas,
porque a gente não conhece o outro, e o outro também não nos conhece. Então a gente tenta mostrar o melhor que a gente tem para o outro, e o outro também quer mostrar o melhor dele para a gente. Então é normal, nessa fase inicial, a gente meio que mostrar apenas o que a gente tem de melhor. O tempo vai passando, a gente também vai conhecendo cada vez mais a pessoa, aquela ansiedade ali ainda existe. Às vezes você passa muito tempo sem ver a pessoa, só pode vê-la final de semana, então passa durante a semana se falando mais por mensagens, por telefone, e aquela coisa boa. Só que tudo isso é normal do ser humano. Mas tem pessoas que param a vida para viver apenas esse setor. Então a gente esquece que o lado amoroso é um dos pilares que formam toda a nossa vida. E tem gente que coloca o quesito amoroso como o pilar, como se fosse um único pilar de sustentação para toda a vida. Então pessoas que fazem isso, normalmente são pessoas que são muito carentes, são pessoas que são ansiosas, que elas ficam de olho ali no celular, qualquer notificação, ela já sai correndo e já imagina que seja uma mensagem, né, do seu amor, e quando não é, ela se frustra. Então, a gente tem que ter muito cuidado no quesito ansiedade nos relacionamentos amorosos, porque a gente está dependendo de terceiros. Então, a gente não pode ficar refém da atitude dos outros. Então, é normal a gente ficar ansioso esperando uma mensagem, é normal, mas não começar a entrar em desespero, não começar a criar coisas na cabeça, né, sentindo ciúmes. Então, quando a gente tem muita ansiedade, né, que seja com a gente mesmo, normalmente a gente começa também a colocar no outro. E, às vezes, a gente é tão ansioso que aquele início onde a gente está se conhecendo, que está tudo muito bom, a gente já quer colocar um título, já quer, de repente, né, apresentar para os pais, já quer ser pedido ou pedir em namoro. Não que isso esteja errado, mas você está fazendo isso por quê? Né? Se é simplesmente por um desejo, uma necessidade urgente de firmar um vínculo com a pessoa, achando que se você conheceu a pessoa com menos de um mês, você já quer intitulá-la como teu namorado, como tua namorada, no sentido de firmar um vínculo e prendê-la para que seja meio que mais difícil a pessoa sair daquele vínculo achando você que se a pessoa não quiser pular fora, ela não pula, né, porque se tornou seu namorado. Então, às vezes, a gente esquece de curtir o momento, de curtir o presente, de curtir aquela vibe boa do início do conhecimento, porque está preocupado e ansioso com títulos, com vínculos, e esquece de viver o momento presente. Porque eu já vi diversas clientes que elas estavam num relacionamento, estavam com um grau de ansiedade elevada, e eu perguntava, mas você está com ansiedade por quê? Ah, não, porque eu conheci um rapaz, já faz um mês que a gente está saindo, está muito bom, ele sempre me liga, a gente sempre se vê e ele não quer firmar compromisso. Eu fiz, calma, só faz um mês que vocês estão se conhecendo. Ele não demonstra interesse? Demonstra. Ele não vê você, não te procura, não é recíproco contigo? É. E por que essa ansiedade de querer firmar um vínculo, de ter um nome, um título de namorado? É para quem? É para você ou para a sociedade? Porque se for para você, você tem que se averiguar o porquê dessa necessidade. E se for para a sociedade, pior ainda, porque você está muito se importando com o que os outros estão pensando. Então, quando a gente cria muita ansiedade em cima dos relacionamentos, a gente começa a colocar, transferir, na verdade, uma responsabilidade para o outro em nos fazer feliz, porque a gente fica achando que o outro tem a obrigação de me fazer feliz e, detalhe, fazer como eu quero, não é conforme ele quer, não. Porque a gente começa a esquecer que o outro, ele é
um indivíduo com características e pensamentos diferentes do nosso. E o bom do relacionamento é justamente duas pessoas diferentes, né, se relacionarem para uma aprender com a outra. Claro que quando existe muita diferença entre as pessoas, né, entre o casal, você realmente tem que se ajustar, tem que conversar muito para aparar as arestas. Quanto mais afinidade, melhor. Mas, se de repente a pessoa é muito diferente de você, a primeira qualidade do amor é você aceitar como o outro é. Fala, Bruno, tudo bom? É você aceitar como o outro ele é. E você começa também a ver se ele tem valores que condizem com os seus. Porque muitas vezes a gente começa a se relacionar com pessoas que não têm valor nenhum com o nosso, os valores deles não condizem com o nosso, e a gente fica ali querendo insistir por causa de ansiedade, pela ânsia de se relacionar. Então, às vezes você é uma pessoa que preza muito por família, você é uma pessoa que preza muito pela sua liberdade, né? Você preza pelo seu emprego, você tem os seus valores que são inegociáveis, e você às vezes tenta se relacionar com pessoas que são totalmente diferentes dos seus valores. Então começa o choque, porque uma coisa são valores, outra coisa é um comportamento. De repente um comportamento ele pode ser mudado, né? Você avisa, eu não gosto que você faça assim, eu prefiro que faça assado, e a pessoa já sabe conforme você gosta e ela agir daquela forma. Só que valores são muito diferentes, valores são mais intrínsecos. Então é muito difícil uma pessoa mudar um valor, e principalmente por você. Então quando a gente está muito ansioso no quesito relacionamento, a gente começa a querer que o outro seja como a gente quer. E quando a pessoa é ansiosa, que o ansioso ele tem a característica de controle muito forte, aí é que o buraco é mais embaixo. Porque se relacionar com o ansioso não é fácil. Porque o ansioso, ele cria muitas histórias na própria cabeça. Então, de repente, você é uma pessoa que namora com alguém, digamos que você é o ansioso do casal, ou ansiosa do casal. Você manda uma mensagem para a pessoa visualiza e não responde. Nossa Senhora! Para o ansioso, isso aí já é um cenário de que ele está no motel, com outra, te traindo, que não te ama mais, que não te quer, que vai acabar o namoro, e você começa a fazer aquela novela mexicana na sua própria mente. E claro que pensamentos geram emoções, então você começa a sentir tudo aquilo que você está imaginando na sua mente, sofrendo horrores, já morrendo, ligando para diversas amigas, contando, compartilhando que fulano acabou o namoro com você. E daqui a pouco a pessoa responde, oi amor, desculpa, eu estava em reunião, não pude te responder. O que você precisa? Beijos, te amo. E aí? Toda a tua novela mexicana foi por água abaixo. Fala Edu, tudo bom? Então, quando a gente é o ansioso ou se relaciona com o ansioso, se relacionar com o ansioso é muito complicado. Mas não é impossível. Porque a gente tem que realmente ter muita paciência, né, quando a pessoa é o ansioso, ou quando a gente precisa reconhecer isso na gente, porque a gente cria muita história na nossa mente fértil e acaba simplesmente sofrendo por nada. Então, é muito... E a questão da ansiedade nos relacionamentos também tem muito a ver com autoestima. Quando a gente não tem autoestima, é pior ainda, porque a gente começa a colocar a nossa felicidade na mão do outro. E se a gente é ansioso e sem autoestima, a gente quer que o outro nos faça feliz rápido. Porque o ansioso tem pressa, ele não pode esperar. Lembra que a cabeça do ansioso está lá no futuro? Então, enquanto vocês estão se conhecendo, no início do namoro, o ansioso já está lá se vendo de véu e grinalda. Já está lá imaginando quem vai ser o padrinho de casamento. E é apenas o primeiro encontro.
Então tem muita coisa interligada com ansiedade, tem falta de autoestima, que eu acho que, na minha opinião, o quesito autoestima é a primeira coisa que tem que ser trabalhada numa pessoa que está com ansiedade nos relacionamentos. Por quê? Porque a autoestima é a base de tudo. Se você não se ama, não se autoestima, não tem estima por si mesmo, dificilmente você vai ter pelo outro. Então você começa a entrar em relacionamentos abusivos, você começa a aceitar coisas que são inaceitáveis, você começa a se relacionar com pessoas que não têm valor nenhum parecido com o seu, e você começa a se colocar em situações que você não merece passar, você começa a mendigar atenção. Então é muito normal, infelizmente, pessoas terem relacionamentos, estarem em relacionamentos abusivos, totalmente infelizes, por questão de autoestima. Tem uma letra de uma música que eu ouvi uma vez, é de um brega lá em Recife, que eu achei fantástico, que a letra dizia assim, tinha uma frase da música que dizia, deixa eu lembrar, é muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Nossa, eu achei essa frase fantástica. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Infelizmente, é o que mais acontece. A gente vê muita gente, solteira, vinculada ainda por outras pessoas, por ex, por casos não resolvidos do passado. E tem casais que estão fazendo um mero papel para a sociedade. Ou às vezes porque tem filho, ou porque representando para a família, e não estão felizes, de fato. Então, quando a gente começa a trabalhar, primeiramente, a nossa autoestima, a nossa relação com a gente começa a ver que tudo muda. Então, a gente começa a se amar mais, a gente começa a se cuidar, a gente começa a se valorizar, a gente não vai se submeter a relacionamentos abusivos e com pessoas que não têm valores compatíveis com os nossos. Então, sempre quando eu vou trabalhar com alguém que ela está muito ansiosa, principalmente no quesito relacionamento e na autoestima, eu gosto sempre de trabalhar, porque eu trabalho com terapias energéticas, principalmente o Reiki, eu gosto sempre de trabalhar o chakra do plexo solar, que fica aqui na altura do abdômen, na região da barriga, que é justamente o chakra da ansiedade, do poder pessoal, é o chakra que vai te dar vitalidade, que vai revelar o poder que você tem perante a vida, porque todos nós temos um poder pessoal. E eu acredito muito que quando a gente primeiro começa a trabalhar a parte energética da pessoa, que a gente faz aquele equilíbrio nela, a gente já deixa a pessoa alinhada e ela começa a ter mais clareza de ver qual é o comportamento que ela está tendo, seja na vida, seja nos relacionamentos. Então, às vezes, a gente está com a cabeça muito atribulada e a gente não consegue ver o papel que estamos passando, aquela máxima, aquela vergonha que a gente passa no débito ou no crédito dentro dos nossos próprios relacionamentos. Então, eu sempre começo com a parte energética para que a pessoa consiga sentir a presença dela, para que depois ela comece a enxergar o que é que ela está fazendo dentro do relacionamento dela. Então, e quando a gente trabalha a nossa energia, a gente sabe que existe a lei da atração. A gente atrai aquilo que vibra. Então, a gente está trabalhando de dentro para fora. Então tem muitas pessoas que são solteiras, que vivem naquela ansiedade gigantesca, eu quero alguém, eu preciso de alguém, eu estou solteiro, meu Deus, e agora ninguém me quer. E quanto mais ela entra em desespero por não ter alguém, ou ela continua solteira, ou ela só atrai pessoas que, desculpa o termo, boy lixo, ou então crush lixo. Então a gente começa a atrair, a gente fica se perguntando, mas nossa, eu sou uma pessoa tão legal, sou uma pessoa tão gente boa, só aparece gente errada para mim, gente que quer tirar onda com minha cara. Mas será que você está se observando? Como é que está a tua energia? Como é que estão os teus pensamentos? Em contrapartida,
pessoas que são muito bem resolvidas, pessoas que estão muito bem com elas mesmas, começam a atrair pessoas que dão valor para ela. Então, às vezes, a gente tem aquela amiguinha, né, que tipo, nossa, fulana vive, tem uma rama de pretendentes atrás dela. E eu aqui, até mais bonito, não aparece um. Mas será que fulana não está se cuidando internamente? Será que a energia dela não está fazendo com que ela atraia pessoas condizentes? Então, a gente é uma coisa muito engraçada que às vezes, que eu sempre vejo, que às vezes a pessoa tá solteira por muito tempo. Então, quando a gente começa a trabalhar o interno, a energia, a autoestima, a pessoa arruma um namorado, né, e já afirma compromisso. E daqui a pouco, aquela pessoa, ela está namorando, mas começa a ressurgir os ex, começa a atrair, né, olhares na rua, e ela começa a se indagar. Nossa, eu quando estava solteiro não aparecia ninguém. Agora que eu arrumei alguém, aparece um monte. Por quê? Porque ela está tão bem com ela mesma, ela está tão feliz com ela e com aquele relacionamento, que ela começa a atrair outros olhares. E isso é super normal. Então, quando a gente começa a se cuidar, a se amar, a se valorizar, automaticamente a nossa energia muda. A gente começa a olhar a vida com outros olhos. A gente começa a atrair pessoas condizentes com aquilo que a gente vibra. Então, quando a gente diz que, nossa, desisti, não conheço, não acredito mais no amor, e você acredita naquilo ali, infelizmente você vai passar um bom tempo solteira. Mas a partir do momento que você acredita no amor, tem a crença de que vai conhecer alguém, mas não está em desespero nem ansioso, você vai atrair na hora certa a pessoa certa. Né? Então, olá Márcia, seja bem-vinda. Então, é importante a gente trabalhar dentro da gente para que a gente possa ter bons relacionamentos. Então, às vezes a gente quer tanto mudar, né, o nosso parceiro, a nossa parceira, e a gente fica ali dando murro em ponta de faca, achando que o outro vai mudar por nossa causa, mas a partir do momento que a gente muda, seja a nossa forma de agir, o nosso interno ou até o nosso jeito de olhar o comportamento do outro, a gente também começa a influenciar o outro. Né? Quem aqui já nunca teve já quis tanto mudar alguém, né? Um parceiro, uma parceira, e quando deixou de mão, tipo, não vou mais me estressar com isso. Né? Tipo, tô nem aí. Fulano é assim e eu vou começar a relaxar em relação a determinado comportamento. A pessoa, eis que do nada, ela não mudou, né? Tipo, eis que ocorreu um passe de mágica e a pessoa mudou aquilo que você tanto queria. Então, a primeira coisa é a gente cuidar de si. A gente tem que realmente, todas as forças e energias, a gente tem que sempre colocar pra gente. Estando solteiro, estando casado, estando com filho, não importa. A pessoa mais importante somos nós. Para que a gente possa se relacionar com os outros, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Então, para que a gente não entre, né, na síndrome da borderline, não sei se vocês já ouviram falar nessa síndrome, né? A pessoa que tem a síndrome da borderline, que chamam muito de border, são pessoas que elas têm uma autoestima baixa, que quando elas se relacionam, elas vivem a vida do outro. Então, de repente, a pessoa ela não come carne, mas se ela namora com uma pessoa, ela passa a comer carne. Ela não é surfista, mas se ela namora um surfista, ela se torna surfista. Ela não entende nada de direito. Começou a namorar um advogado, é capaz dela até fazer o curso de direito para poder se relacionar com aquela pessoa. Então, claro que é um distúrbio, a pessoa realmente é um distúrbio de personalidade, onde a pessoa ela está sempre oscilando, né? É diferente muito do bipolar. O borderline ele é confundido com bipolar porque ele está sempre oscilando. Tem uma hora que ele está bem-humorado, tem outra que ele está mal-humorado, mas não são picos extremos como o bipolar. O bipolar tem uma hora que está mega feliz,
e também tem outra hora que está mega triste. Então são picos extremos. O borderline, ele é aquela mudança, é aquela inconstância mais constante, né? Então uma das características do borderline é justamente essa, que ele está ali mudando de humor várias vezes no dia, mas não é aquela coisa gritante igual o bipolar. E uma das coisas que o borderline tem, que a gente vê às vezes em muitos relacionamentos, é exatamente isso, é viver a vida do outro. Então às vezes um casal vai sair, né, sei lá, amor, vamos jantar, bora, o que é que você gosta de comer? Não, você escolhe. Qual filme você gosta de assistir? Não, o que você quiser. Tipo, a pessoa não tem opinião. Ou então, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer o que você gostar. Tipo, a pessoa, ela deixa de ser ela para viver a vida do outro. Eu estava até vendo uma entrevista esses dias com uma psicóloga, Ana Beatriz, que ela fala que os atores, né, o ator que tem uma personalidade, né, borderline, eles são ótimos atores, porque o ator, ele precisa o quê? Ele vai encenar um personagem, né? Então ele precisa realmente dar tudo do bom e do melhor para passar veracidade naquele papel. E quando o ator ele tem um traço de borderline na personalidade dele, ele vive o personagem, né? Ele sai de cena dele ser e ele começa a viver o personagem. E claro, quando você vive o papel de uma outra pessoa, quer dizer, você vive uma outra pessoa, você faz aquilo com maestria. Então é tanto que às vezes o ator, né, depois que acaba o trabalho, ele tem dificuldade de se desvincular do papel. Então às vezes o trabalho acabou e ele ainda está se sentindo que está sendo o personagem. E a mesma coisa, muitas pessoas em relacionamentos, né, vivem tanto a vida do outro que quando aquele relacionamento acaba, ela se perde. Ela não sabe quem é mais ela. Ela não sabe mais o que ela gosta. Ela não sabe mais o que faz ela feliz. Ela esquece dela. Ela simplesmente estava vivendo uma outra vida e daqui a pouco houve a ruptura e ela se perdeu. E agora, como é que faz para voltar? Né? Como é que faz para o espírito voltar para o corpo? Então, é complicado. Então, tem que se trabalhar muitas questões internas, muitas questões energéticas também, porque a gente está vivendo e mergulhado na energia do outro. E a gente sabe que quando a gente troca relações com outras pessoas, principalmente a sexual, que é uma forma extremamente íntima de trocar energia, quando a gente corta aquele vínculo, a gente se perde. A gente está tão embebecido pela energia do outro que quando acabou o relacionamento você não sabe quem é você. E isso é muito normal, viu, gente? Infelizmente, isso é muito normal, né? Então, até a pessoa voltar a ser quem era ela, igual o ator, né? Voltar a deixar o personagem, que seria, né, o parceiro ou a parceira, e voltar para si, para o corpinho dela e para a vida dela, demora e ela vai precisar de muita ajuda. Então, qual é a forma de sermos menos ansiosos nos nossos relacionamentos? Olá, Lili, seja bem-vinda. O que seria? É a gente cuidar de si. A partir do momento que a gente vira, né, o olhar, tira do outro e coloca para si, tudo muda. Porque a gente vai ter uma conexão maior com a gente vai se conhecer, a gente vai ter realmente saber o que é que a gente gosta, quais são os valores de pessoa que a gente quer se relacionar, porque é importante a gente fazer essa autoanálise. Qual o tipo de pessoa que eu quero me relacionar? Quais são os valores que eu quero? Então, assim, escrevam no papel, passem uma tarefinha de casa aí para vocês. Tire um tempinho, né, quem for solteiro, porque quem já está casado já tem o seu parceiro, mas você pode também fazer esse exercício. Você coloca, por exemplo, se você é solteiro, você pega uma folha de papel e começa a descrever como seria a pessoa ideal da sua vida. Pode até colocar características físicas, tanto de altura, cor de pele, cor de cabelo, profissão, se a pessoa que você quer que seja uma pessoa amorosa, atenciosa,
que te dê presentes, que se lembre das datas de aniversário. Coloque tudo, porque a gente tem no nosso imaginário uma pessoa ideal. A gente tem. Então coloca, escreve, sem medo de ser feliz e sem julgamentos, como é aquela pessoa. Coloca valores, se você quer que seja uma pessoa que goste da sua família, se de repente você já tem filhos, que goste dos seus filhos. Então escreve detalhadamente, minuciosamente, como seria a pessoa ideal. Porque é uma forma de autoconhecimento. Para que quando chegar uma pessoa para você namorar, quando você olhar aquelas características, principalmente os valores, porque às vezes características físicas, isso aí é o de menos, mas valores eu acho que são inegociáveis. Imagina, se você é mãe solteira, tem filhos, você vai se relacionar com um homem que detesta a criança ou que não aceita seus filhos? Eu suponho que não, né? Então a pessoa pode ser mais maravilhosa que for, mas você não vai querer ter relacionamento com aquela pessoa. Mas isso você vai fazer o quê? A partir do momento que você se conhece. E se você é casado, né, ou casada, você também pode colocar as características, fazer esse mesmo exercício e ver o que é que o seu marido, né, ele tem daqueles valores. E se você fez a escolha certa. Não estou incentivando que ninguém peça divórcio, tá, gente? Mas é uma maneira de você se autoconhecer e também de ver se você fez, se a pessoa que está ao seu lado condiz pelo menos com os seus valores. Para você se entender e às vezes até entender algo que está gerando ansiedade, estresse e atrito no teu relacionamento. Porque às vezes você está brigando, entrando em atrito com o teu parceiro, mas você não sabe o porquê. A partir do momento que você faz esse exercício e coloca tudo isso, descreve principalmente os valores, por exemplo, digamos que você tem o valor de amizade, né, que você preza muito pelas suas amizades. E daqui a pouco você pode ter o insight de que às vezes você está brigando porque o seu namorado, seu marido, não aceita determinada amizade sua. Ou seja, já está indo de encontro a um valor seu. Então você pode começar a trabalhar em si a forma de ver este valor dele. Claro, você já está casado, você não vai acabar um relacionamento por conta disso, né? Mas você pode enxergar de uma outra forma isso aí. Então é importante a gente ter este autoconhecimento, cuidar da nossa autoestima, para que a gente possa atrair pessoas boas, legais, que venham a acrescentar na nossa vida. E se lembrar que nós não somos metade de laranja, nem panela para ter tampa, nem pé para precisar de chinelo. A gente é feliz sozinho. Então a gente precisa viver a nossa solitude plenos com nós mesmos e, consequentemente, ter um bom relacionamento com o outro que seja da mesma forma. Eu sei que é difícil você ser pleno, encontrar uma pessoa plena e juntos o que transborda em você de felicidade, você compartilha com o outro e o outro da mesma forma. O que transborda nele de felicidade, ele compartilha contigo. E ambos transbordando de alegria, de felicidade, vocês estão compartilhando uns com os outros. Não ficar naquela escassez e ficar querendo que o outro me supra, ficar querendo que o outro me faça feliz, ficar querendo que o outro isso ou aquilo, delegando responsabilidades que são nossas. Porque a gente tem essa mania, e é o que também gera muita ansiedade e expectativa. É quando a gente cria a expectativa de que o outro é conforme a gente gostaria, que ele vai nos dar o que a gente gostaria e que ele vai agir conforme a gente gostaria. E quando a gente começa a entender que o outro é uma pessoa diferente e que ele está agindo conforme ele é, e ele não tem obrigação nenhuma de suprir as minhas necessidades e expectativas, e vice-versa, as coisas começam a mudar. Tem um livro que eu acho maravilhoso, que são as 5 linguagens do amor. Não sei se vocês já ouviram falar. Que as 5 linguagens, deixa eu até ver aqui a hora,
as 5 linguagens do amor é o seguinte. A gente tem, né, 5 linguagens, 5 formas de se relacionar. Eu vou ver se eu lembro das 5, mas eu sei que uma é palavras de afirmações positivas, né, palavras positivas. Outra é serviço, toque, presentes, e a outra é atenção plena. Ou seja, a gente sempre, se você começar a se analisar, você tem uma ou mais de uma dessas linguagens que você gostaria que o outro falasse com você. Por exemplo, uma coisa que me cativa, eu, Denis, eu adoro quando eu recebo presentes de forma inesperada e palavras e toque. Eu sou uma pessoa muito que eu gosto de beijar, de abraçar, então eu gosto que o outro faça isso comigo. Então, só que isso é a minha linguagem, né? Eu gosto que o outro faça comigo. Mas, antes de ler o livro, eu fazia isso, né? De dar muito presente e de estar tocando a outra pessoa. Só que a partir do momento que eu comecei a entender, li o livro e vi que a outra pessoa ela tem um outro modo, né? Tem uma outra linguagem, então a gente começa a falar com o outro de acordo com a linguagem dele. Então por isso que é importante até que o casal leia o livro, para que ambos conheçam a linguagem um do outro. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de presente, de receber presente no caso. E o seu marido ou sua esposa é uma pessoa que gosta de tempo de qualidade, né? Ela gosta de que quando você está com ela, você dê atenção, você não fique ali no celular, tipo ele falando com você e você, não, tô ouvindo, amor. E ali, né? Um olho no pai e outro na missa. Então, é o quê? É ele sabendo da sua linguagem, sempre que possível, ele vai te presentear e vai te deixar muito feliz. Ele vai estar falando a tua linguagem. E você, sempre que estiver com ele, você vai dar a maior atenção possível, né? Não vai ficar olhando o celular e etc. Então, quando o casal entende isso, a linguagem do outro, a primária e a secundária, inclusive, como o livro diz, a gente começa a ter mais harmonia no relacionamento, porque eu estou falando a língua do outro que ele entende e gosta, e ele também vai estar falando a minha linguagem que eu gosto. Então, e consequentemente diminui o estresse, diminui a ansiedade. Então tem que existir esse autoconhecimento, né? Oi, Bel! Tem que existir esse autoconhecimento, tem que existir realmente esse olhar para dentro, para que a gente possa viver bem e diminuir a nossa ansiedade. Tá, gente? Então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa véspera de Dia dos Namorados, que se você está muito ansioso, está solteiro ou solteira, não fique ansiosa, desesperada em querer arrumar alguém. Cuide de si, que consequentemente você vai atrair a pessoa ideal. Não vou dizer perfeita porque nesse mundo não existe pessoas perfeitas, mas pelo menos a pessoa ideal para você. E se você está com um relacionamento, seja namorado, seja já é casado, enfim, começa a olhar o teu relacionamento com outros olhos. Se você de repente está depositando muita expectativa, se você está colocando uma carga muito grande para que o outro te faça feliz, está com muita ansiedade, calma, tudo no tempo certo. E se não era para ser, gente, se não foi é porque não era para ser. Então não adianta a gente ficar querendo, morrendo com ansiedade, mas meu Deus, fulano não me mandou mensagem. Calma, uma hora ele vai mandar, ou ela vai mandar. E se não mandar, né, se você está no início do crushzinho, da fasezinha boa de início, se de repente a pessoa sumir, paciência. Quem perdeu foi ela, não foi você. Porque infelizmente hoje, as nossas relações, a gente age com as nossas relações conforme a gente age no virtual. Infelizmente, as coisas estão assim.
Quando a gente não quer alguém na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz? Bloqueia. Bloqueia do WhatsApp, bloqueia de rede social, bloqueia de tudo. Então, hoje em dia a gente não tem, né, a hombridade de ter uma conversa olho no olho, de se ligar para sentir a energia da pessoa. A gente prefere textos quilométricos, áudios quilométricos, ao invés de ligar para a pessoa e conversar. Então, não vamos agir na vida real conforme a gente age no virtual, porque são duas coisas diferentes, né? Existem vidas ali e que merecem respeito. E todos nós merecemos ser felizes. A gente vai encontrar alguém, sim, né? Então, só basta cuidar de si. Se você quer atrair alguém legal, cuide da sua energia. Se você quer que o seu casamento melhore, cuide da sua energia. Se você quer que o seu marido te veja com outros olhos, cuide da sua energia, de você. Porque se você não tiver o primeiro passo para consigo, o outro, ele não vai dar o primeiro passo. Porque se você não tem a estima de si, autoestima, o outro ele não vai te estimar. Se você não se valoriza, o outro não vai te valorizar. Se você não controlar a sua ansiedade, você apenas vai conturbar mais ainda o teu relacionamento. Ou seja você o primeiro a dar o primeiro passo para melhorar a tua relação e principalmente a si mesmo. Tá bom? Obrigado, Bel. Interessa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se programem, que tenham um Dia dos Namorados maravilhoso. Tudo bem que a gente sabe que essa é uma data comercial, né? Mas que dia de relacionamento, de cultivar relacionamentos, é todos os dias. Porque imagina, se a gente vai colocar água numa planta um dia no ano. Não existe, né? A planta vai morrer. Então a gente sabe que são todos os dias. Plantar, cuidar, aguar, para colher. Então, e amanhã, já que é a data, né, brasileira, né, porque a nível internacional é dia 4 de fevereiro, dia 14 de fevereiro, desculpa. Vocês preparem, deem o melhor de si para o seu parceiro, para a sua parceira e usufruam. Esquece um pouquinho a ansiedade, não cria expectativa. Se você comprou um presente e está imaginando se, será que eu vou ganhar, será que eu não vou? Mas também se eu não ganhar, vou ficar pé da vida. Gente, cuida do momento presente. Se ganhar, ok. Também se não ganhar, ok. Dê o melhor de si, sem criar expectativa e nem ansiedade. É difícil, eu sei que é, eu sei, mas tentem. E depois, compartilhem, se vocês gostaram da live, depois, e se fizerem o exercício do caderninho, né, se quiserem compartilhar comigo no direct, ou então no comentário, embaixo aqui da live, fiquem à vontade, tá bom? Um cheiro bem grande, amem, porque a única coisa que a gente leva desse mundo é o amor. O sentimento que une as pessoas é o amor. O sentimento que vence qualquer barreira e que é o nível máximo na frequência energética é o amor. O resto é balela. Cheiro e bom Dia dos Namorados e me deem parabéns amanhã, viu? Vou estar esperando.